palavra o Bloco de Esquerda e tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. São atendíveis os objetivos desta proposta para a melhoria do quadro legal e sancionatório e a atualização do elenco e classificação da gravidade das contraordenações no âmbito das atividades de pesca comercial. Tem de existir mais fiscalização de atos ilegais ou atentatórios da atividade pesqueira ou do ambiente. E, como é sabido, o Bloco de Esquerda sempre pugnou por um equilíbrio difícil, é certo, entre as necessidades sociais dos trabalhadores da pesca, a segurança dos consumidores, a proteção dos recursos e a preservação do meio marinho. A atualização deste regime tornou-se especialmente necessária por causa dos atos irresponsáveis e mesmo criminosos de alguns, muito poucos, armadores, quase sempre os mesmos. Não esqueçamos, porém, que este regime está intimamente ligado com o malfadado Sistema Europeu de Atribuição de Pontos, criado pelo Decreto-Lei 10 de 2017. Logo na altura, manifestámos as maiores preocupações em relação àquele diploma. É que a imputação de pontos é feita sobre a licença de pesca da embarcação e que, no caso de transmissão da propriedade ou de fretamento da embarcação, os pontos já aplicados se mantêm na respectiva licença de pesca, desvalorizando-a caso os armadores a pretendam vender. É como se quiséssemos vender um carro usado e o comprador tivesse que ficar com o nosso histórico de multas e, eventualmente, ter de as pagar para poder circular com a viatura. Não estamos a falar aqui de um regime aplicável apenas aos onáceos do nosso mar, pois que não temos nenhum em Portugal. No nosso país, o setor é composto maioritariamente por pequeníssimas empresas, onde, na maioria dos casos, os armadores são também pescadores e onde famílias inteiras, no mar e em terra, podem depender da atividade de uma pequena embarcação. O setor contestou este regime de pontos, e com razão. Ainda assim, esta proposta, apresentada em resposta a posteriores exigências do Tribunal de Contas Europeu, não altera substancialmente o sistema. Embora saibamos que terá sido discutida com o setor, a proposta aqui apresentada mantém algumas falhas, omissões e confusões que necessitam de ser reformuladas. Em primeiro lugar, não há referência a situações em que o agente do ato ilegal o faça comprovadamente sem ordens expressas da empresa, ou mesmo ao contrário das indicações desta, deixando-as deste modo num quadro de grande fragilidade jurídica. Depois, há uma dificuldade na definição da categoria de infrações graves ou muito graves. O que há é apenas uma classificação dos montantes das coimas. E nem sequer há uma enumeração clara das contraordenações menos graves, por oposição às graves, tal como aparece noutros regimes sancionatórios. Além disso, existe na proposta uma alteração do regime jurídico da responsabilidade das pessoas coletivas que nos parece extravasar o âmbito, sentido e extensão da própria proposta de autorização legislativa. A responsabilidade das contraordenações recai também sobre os titulares dos órgãos sociais, sócios ou associados que respondem solidariamente pelo pagamento da coima. O que nos parece estranho... Sr. Deputado, pode concluir. Eu vou concluir, Sra. Presidente. Pois colide, por exemplo, com a responsabilização em caso de sociedades de responsabilidade limitada, exatamente limitada à respectiva entrada de capital na sociedade. Em síntese, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, o Governo apresentou aqui uma proposta que, tal como está aqui neste momento, não serve bem os interesses das pescas portuguesas. Muito obrigado. Para uma intervenção